Oi, gente, boa tarde. Vamos dar início, então. Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Mayara e, junto com a Bárbara, vou estar mediando a oficina de hoje. A nossa Semana da Química está chegando ao fim. Hoje iria ser o nosso último dia de evento, porém não se esqueçam que na segunda-feira a gente ainda tem a palestra de aplicações da Química na Guerra, então não percam. Então agora a gente vai ter a oficina de produção de álcool em gel, que é um assunto muito importante para a gente nesse momento que a gente está vivendo. Para essa oficina, a gente vai contar com a presença da Mariana e da Ana Maria. As duas participaram de um projeto desenvolvido pelo IQ, daqui da Unesp de Araraquara, que chama Força Tarefa Covid-19, onde docentes e discentes do IQ realizaram uma mega produção de álcool em gel para o combate ao coronavírus. Então, vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, depois elas ficam livres para se apresentar também. A Mariana, ela é graduada em Química pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, e atualmente ela é aluna de pós-graduação do IQ, aqui na Unesp de Araraquara, na área de Química Inorgânica. E a Ana Maria, ela é aluna do bacharelado em Química, também aqui no IQ, e atualmente ela desenvolve iniciação científica no Departamento de Química Analítica, Físico-Química e Inorgânica. Não se esqueçam que durante a oficina, a lista de presença vai estar passando no chat, então preencham. Ao final vai ter sorteio, e se vocês tiverem qualquer pergunta, pode mandar no chat ou pedir o local de fala, tá? Obrigada pela presença de vocês e espero que vocês aproveitem. E passo a palavra, então, para as meninas. Boa tarde a todos, pessoal. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Tá dando para ouvir certinho? Tá dando eco, alguma coisa? Tudo bem, então. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, a todos que se inscreveram nessa oficina. Eu e a Mariana pensamos com muito carinho do jeito que poderia ser feito, e eu espero que vocês gostem. Foi um pouco difícil, assim, planejar, porque, né, nesses tempos, mas do jeito que fizemos, assim, acho que vai dar para entender, e espero que vocês gostem. Então é isso, pessoal. Eu vou colocar a apresentação aqui para vocês. Realmente é o que a Ana falou, né? Uma oficina, normalmente a gente gostaria que fosse feita em um laboratório, todo mundo sentado juntinho, todo mundo com um kit para a produção de álcool em gel. A princípio, nós pensamos em enviar para vocês, né, esses kits para vocês produzirem álcool em gel, né, na casa de vocês, junto conosco, né. Só que o correio está em greve, né, as entregas estão sendo feitas, só que nós teríamos que enviar o polímero, uma base, álcool absoluto, que é um produto inflamável, então teria que ser por uma transportadora, o que inviabilizou o envio desses kits, mas no final eu tenho uma surpresa para vocês, no finalzinho eu vou falar, tá? Então, vamos para a nossa oficina. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Bom, então a nossa oficina, né, ela é de produção de álcool em gel, onde vários temas serão abordados. Então, foi desenvolvida por mim, Mariana, e pela Ana, né. O começo da oficina, nós vamos abordar, então, um pouquinho, né, do projeto álcool em gel desenvolvido dentro do Instituto de Química da Unesp de Araraquara. Nós denominamos esse projeto, então, como Força Tarefa Covid-19, né, e o objetivo, então, desse projeto é a produção de formulação de álcool higienizante como medida da prevenção ao Covid-19, né. A ideia, né, de produzir esse álcool, ele surgiu em mais de um grupo dentro do Instituto de Química.
Mas rapidamente, né, essa ideia se convergiu para um único grupo, né, de forma que nós podemos se organizar para ser eficiente, né, e atender todas as demandas, tanto, né, de álcool em gel, quanto de álcool em solução, de Araraquara, né, como também de toda a nossa região. Para, né, que esse projeto tivesse sucesso, o que nós fizemos, né, para melhor execução desse projeto? Nós dividimos toda a nossa equipe em pequenos grupos, né? Então, algumas pessoas, elas ficaram responsáveis pelo plano de doações, né? O que seria isso? Elas ficaram responsáveis, né, pelas doações, né, gerenciando, né, a demanda e a entrega dessas doações. Um outro grupo ficou responsável por gerenciar e contactar esses doadores, né, para pedir doação, né, de matéria-prima. E quais as matérias-primas que nós utilizamos durante esse projeto? Nós utilizamos polímeros, embalagem, bomba para envase, que vocês vão ver, né, mais adiante, qual é a bomba que nós utilizamos, que também foi uma doação. Então, esse grupo, ele ficou responsável por, né, adquirir recursos para a nossa produção através das doações. Um outro grupo ficou responsável por controlar toda a matéria-prima que chegava dentro do Instituto de Química por meio de doação, né, contabilizar toda a produção que era feita, todo o estoque que nós tínhamos e também todas as doações que eram feitas, né, tudo que entrava, tudo que saía, tudo que nós ainda tínhamos em estoque. E um outro grupo ainda ficou responsável, né, por coordenar a produção, né. Esse grupo foi muito importante porque nós fizemos revezamento, né, para que nenhum dos participantes fossem infectados e nós não tivemos nenhum caso, né, de teste positivo dentro da nossa equipe. Semanalmente, né, eram feitos, como que eu posso dizer? Eram feitos um fluxograma mostrando quando, né, qual o dia em que cada membro da equipe ia trabalhar para garantir esse revezamento e a segurança de todos os membros da equipe, tá? Todo esse processo, toda essa divisão, sempre desde o início, né, teve o apoio total da diretoria do Instituto de Química, a diretoria está por trás desse projeto desde o início. Como que era feito, né, o planejamento? O etanol, então, ele chega no Instituto de Química através de doações, né, e ele passa por um controle de qualidade que é feito neste laboratório, né, o CEMPEC. Ele passa, então, por um controle de qualidade para verificar se esse álcool doado atende alguns parâmetros. Então, é feito, né, análise do teor de metanol, massa específica, teor alcoólico, teor de hidrocarboneto. Se esse álcool não atender esses parâmetros de qualidade, o álcool é devolvido para a empresa, né, que nos doou. Agora, se esse álcool atende todos os parâmetros do controle de qualidade, é verificado, então, o teor alcoólico, né, desse álcool. Se esse álcool apresentar um teor alcoólico de 70 graus INPM, ele pode ser utilizado para a produção de álcool glicerinado e para a produção do álcool em gel com esses dois carbômeros. Então, aqui estão os processos de preparo, né, até chegar ao envase e à rotulagem. Mas, se esse álcool, após verificada, né, os parâmetros de qualidade, apresentar um teor alcoólico maior que 92 graus INPM, a produção desse álcool é feita com outro polímero, que é o hidroxietilcelulose, que também passa por um processo até chegar a envase e rotulagem. O que está em amarelo indica que foi feito no Laboratório de Química Inorgânica, o que está em verde indica que foi feito no NUB, que é um laboratório do Departamento de Orgânica. O IPBEM é o laboratório em que a gente realizava o envase, é um laboratório da biotecnologia. Bom, mas e o alcance do projeto, né? A nossa primeira doação, ela foi realizada no dia 23 de março, né? A doação foi destinada ao Lar São Francisco, e a quantidade doada foi de 2,5 litros.
Até a data, né, em que eu comecei a confeccionar esses slides, nós tínhamos produzido 5.945 litros e tínhamos em estoque 388 litros de álcool, né, em gel. De toda a produção até o momento, né, de tudo que foi produzido, 94% se referem, né, à produção de álcool em gel. Desses 94% da produção que se referem ao álcool em gel, 94%, 61% foi feito com um polímero cola-gel, que é o HPMC, que é o hidroxipropilmetilcelulose. O restante da produção, né, os outros 6% são álcool glicerinado, né, que totalizando uns 780,7 litros. Aqui eu tenho algumas imagens dos produtos, então, fabricados dentro do Instituto de Química, o álcool líquido, né, 70, glicerinado, aqui também, álcool líquido 70, glicerinado, aqui álcool em gel, quando a nossa produção estava a todo vapor, né, e aqui mais de pertinho uma embalagem, né, com álcool em gel, com a etiqueta da Unesp, com as instruções atrás, elas eram doadas com todas as especificações certinho. Bom, a nossa capacidade produtiva é apresentada nesse gráfico, né? No início da pandemia no Brasil, em março, nós já começamos a nos organizar para produzir álcool sanitizante e combater, né, a disseminação da Covid-19. Entre 1º de abril e 13 de abril, a nossa capacidade de produção era de 163 litros, né? A nossa capacidade de produção aqui era pequena, mas ela teve um salto, né, aqui em 20 de abril. Nós tivemos esse salto na produção devido à doação de uma bomba. Eu vou mostrar mais adiante para vocês, né, como que é essa bomba. Com a doação dessa bomba, o invase, né, do álcool passou a ser muito mais rápido, né, o que acarretou na capacidade de produção. Então, nós conseguimos produzir muito mais a partir da doação dessa bomba. A partir do mês de junho, nossa produção passou a ser irregular, né, devido a alguns fatores. A gente pode ver aqui que tem um aumento na produção, um decréscimo, fica constante, um aumento, uma diminuição novamente. Quais são esses fatores, né? A partir de junho, nós já tínhamos um estoque considerável, né? Nós tínhamos um estoque com quantidade substancial do álcool em gel dentro da universidade. Então, a gente ia dando uma brecada na produção. Mas também voltou a ter álcool, né, 70 disponível no mercado, porque quando começou a pandemia, em março no Brasil, a gente não conseguia achar álcool em gel em lugar nenhum, porque o pessoal saiu comprando álcool em gel como se o mundo fosse acabar em álcool em gel. A partir de junho, começou a normalizar essa disponibilidade do álcool no mercado. Então, a nossa demanda, né, também deu uma diminuída. A procura por doações no Instituto também deu uma diminuída. E como em junho também foi o início da flexibilização, né, da quarentena, algumas atividades dentro do Instituto de Química, elas começaram, né, a ser retomadas. Com isso, nós tivemos uma menor disponibilidade de laboratórios, né, porque toda a produção é feita, como vocês viram, em vários departamentos, desde a fisicoquímica, na orgânica, na inorgânica, nos laboratórios da biotecnologia. Então, com o pessoal retomando as suas pesquisas, houve uma menor disponibilidade dos laboratórios e também uma mão de obra voluntária menor. Então, isso fez com que a nossa produção começasse a ser irregular. Bom, todo esse projeto, ele beneficiou
várias entidades assistenciais e de saúde, né? Nesse gráfico, nós temos o volume doado versus beneficiários, né? Dentre os beneficiários estão entidades assistenciais e de saúde, né? Foram doados, então, kits de higiene, aqui, como a gente pode ver, né? 381 litros de álcool em gel destinado a esses kits de higiene, né, por meio de grupos de pesquisa que realizam um trabalho social na periferia de Araraquara, né. Esses kits, eles foram entregues com máscara e álcool em gel, né, em alguns bairros da periferia. Quando o pessoal que desenvolve esse trabalho foi entregar esses kits, eles não só entregaram os kits de higiene, mas também eles explicaram o modo correto de higienizar a mão. Eles repassaram, né, para o pessoal que reside no bairro atendido, qual é a importância da higiene, né? Outros beneficiários também que nós podemos citar é o Hospital do Amor de Barretos, né, o Hospital do Câncer de Barretos. Deixa eu achar. Aqui, não, São Bento. Agora, aqui, Hospital de Barretos, 270 litros para o Hospital de Barretos. Uma outra importante doação foi para a Acácia, que é o grupo de coleta seletiva aqui de Araraquara, né? Cidades vizinhas, né? Municípios vizinhos também foram atendidos, beneficiados, né, pelo álcool em gel produzidos no nosso Instituto de Química, como Motuca, Barretos, São Carlos, Pirassununga, Franca, Itápolis, Taquaritinga, Rincão, Tabatinga, Novo Horizonte, e todos eles estão descritos nesse gráfico. Aqui a gente consegue observar, né, um número maior na Secretaria da Saúde de Araraquara, porque nós fizemos, né, uma parceria com a Secretaria da Saúde de Araraquara, né, e foi repassada uma quantidade grande, né, para a Secretaria da Saúde, e eles redistribuíam todo esse álcool destinado a eles. Aqui acho que está faltando um número, tá, gente? Não é 231, que é muito maior que, por exemplo, aqui 300, 381. É 2.300 e alguma coisa aqui. Eles repassavam para as UPAs, né, para órgãos mesmo que a Secretaria da Saúde de Araraquara atende. Aqui nós temos algumas fotos tiradas, né, durante a produção do álcool, né, todos os integrantes da nossa equipe. Aqui vocês podem ver uma quantidade grande já de álcool em gel estocado no nosso laboratório, né, onde era feito o invase. Aqui algumas fotos da doação, né, para a Prefeitura de São Carlos. Aqui, olha, são as fotos que eu mencionei dos kits de higiene, né, no bairro dos Oitis. Aqui são fotos da doação para coleta seletiva. Aqui, novamente, foto, né, dos kits de higiene, a máscara e o álcool em gel, né, para os bairros da periferia de Araraquara. Bom, então, como vocês viram, o projeto, né, ele destacou o Instituto de Química, saiu bastante reportagem, até no G1, né, saiu no jornal local também, tudo que o Instituto de Química está fazendo, e eu acredito que isso seja de extrema importância, né, para a sociedade reconhecer o que o Instituto de Química faz, o que acontece, né, atrás das paredes do Instituto, que muitas vezes não é reconhecido. Então, eu acho que esse projeto não só é importante por a gente, né, como pesquisador, como os alunos da universidade pública, fazer alguma coisa nesse momento, né, como também para a sociedade se aproximar um pouco da realidade, né, do que acontece dentro da nossa universidade. Mas até agora a gente falou do projeto, a gente falou tanto de álcool, então vamos conhecer um pouquinho melhor
sobre o etanol, que também é chamado de álcool etílico, né? Então, o etanol, ele é uma substância de natureza orgânica, né? Pertencente à função álcool. Ele tem essa estrutura, né? Constituída por um substituinte alquila, especificamente a etila substituída por uma hidroxila. Ele possui uma massa molar de 46,06 gramas por mol e uma fórmula molecular de C2H6O. Se nós procurarmos na farmacopeia brasileira, né, o álcool, né, o etanol, o álcool etílico, ele está definido na farmacopeia brasileira como sendo um líquido incolor, límpido, higroscópico, com densidade relativa entre 0,805 a 0,812 gramas por centímetro cúbico a 20 graus Celsius. Para o preparo do álcool a 70% líquido e para o álcool em gel, nós temos disponíveis, né, dois tipos de álcool. O álcool etílico neutro ou hidratado e o álcool etílico anidro ou absoluto, né? A diferença entre eles é o grau alcoólico. O álcool etílico neutro ou hidratado, ele apresenta um grau alcoólico de 96% volume, ou seja, ele apresenta 4% de água proveniente do seu processo de fabricação, né, de refino, por isso que ele é hidratado. Eu posso representar esse 96% volume como sendo também 96% GL ou 93,8 INPM. Já o álcool etílico anidro ou absoluto, ele possui um grau alcoólico de 99,5 volume, né? Ou 99,5 GL ou 99,18 INPM, né? Por que o álcool etílico anidro não tem, então, 100% de álcool na sua composição? Alguém saberia me dizer? Como eu estou compartilhando a tela, não consigo ver se alguém vai escrever alguma coisa. Mas alguém saberia me dizer por que a gente não consegue encontrar o álcool anidro uma composição de 100% de álcool? Por que é 99,5%? Ninguém? Então, pessoal, quando a gente tem uma mistura de álcool e água, né, eles formam uma mistura azeotrópica, ou seja, ambos os componentes dessa mistura, eles apresentam o mesmo ponto de ebulição constante quando combinados em solução, né? Dessa forma, é impossível separá-los por meio de métodos de destilação fracionária, teriam que ser outros métodos que encarecem um pouco o processo, então, por isso que é bem difícil a gente achar, né, um álcool a 100%, tá? Então, eu falei para vocês, 96 graus GL, 99,5 graus GL, 93,8 INPM, 99,18 INPM, mas o que significa isso, né? Quando a gente está se referindo a essas unidades, né, essas duas, elas são as mais utilizadas, né, no Brasil. GL, né, é em homenagem ao químico e físico francês Gay-Lussac, né, que é o criador do alcômetro, que nós vamos conhecer também mais adiante o alcômetro, tá? Então, grau GL, ele é a unidade de grau alcoólico expressa por volume. Então, ele está indicando a quantidade de álcool etílico expressa em ml, né? Então, ele indica a quantidade em ml contida em 100 mililitros de uma mistura hidroalcoólica, uma mistura de água e álcool. Já quando eu estou me referindo... essa é a imagem, então, do químico e físico francês Gay-Lussac. Já quando eu estou me referindo ao grau INPM, né, essa unidade ela foi criada pelo Instituto Nacional de Pesos e Medidas. E o grau INPM, então, ele corresponde à unidade de grau alcoólico expressas, então, em gramas.
Então, ele vai indicar a quantidade de álcool etílico expresso em gramas, né, contido em 100 gramas de uma mistura hidroalcoólica, uma mistura, então, de água e álcool. Então, a gente pode encontrar das duas formas no mercado. É comum, né, a gente encontrar, por exemplo, 93,8 NPM e, entre parênteses, 96 graus GL, né? É diferente, né, os graus, porque são unidades diferentes. Uma expressa volume, e como a densidade do álcool não é como a da água, é óbvio que, né, vai ser diferente esses valores. Bom, então vamos entrar um pouco agora no assunto de como o álcool combate, né, as infecções. Por que nós temos que utilizar o álcool a 70 graus em NPM para a desinfecção de nossas mãos? Por que não pode ser o 99,5? Se ele tem mais teor, né, alcoólico, por que eu não posso usar ele no lugar do 70? Alguém saberia me dizer? Vocês estão muito quietinhos. Tempo de exposição? Tempo de exposição também, né? Contato, né? Do que o álcool vai ficar com a mão é um dos fatores, sim, e a gente já vai ver por quê, olha. Essa imagem nós vimos muito, né? Durante a pandemia. É a imagem do coronavírus. Esse vírus, ele tem uma camada protegendo ele, né? Uma camada lipoproteica, uma camada de gordura. O álcool, ele auxilia no processo da dissolução dessa camada. Ele penetra, desnatura as proteínas presentes nesse micro-organismo, levando, então, à morte do vírus. Só que é preciso ter água para carrear essa mistura hidroalcoólica dentro do micro-organismo, né? Por pressão osmótica, a gente consegue puxar a água e o álcool, né? Então, aí, o álcool, ele consegue penetrar dentro dessa estrutura, desnaturando as proteínas presentes nesse micro-organismo, levando à morte do vírus. Então, por isso, eu preciso ter uma porcentagem de água no meu álcool, né? Além disso, né, o álcool 99,5%, ele não consegue penetrar nesses micro-organismos. Ele evapora muito rápido, e além do mais, né, o que o nosso amigo acabou de dizer, o contato com a pele, né, o tempo de contato com a pele do álcool 99 é muito rápido. Eu fiz uma experiência aqui com vocês, para vocês, onde eu coloco deixa eu tirar do apontador laser, porque senão ele não dá enter. Aqui eu tenho álcool 70 e álcool 99,5, né? Vamos ver qual que vai evaporar mais rápido. O 70%, ele tem 70% de água e 30% de 70% de álcool e 30% de água. Já o 99,5%, ele tem a sua maior parte, né, é álcool, ele tem 0,5 só por cento de água. Olha como ele evapora muito mais rápido. Então, além de que eu preciso de água para ter essa pressão osmótica, para puxar, né, água e álcool dentro do vírus, para ter a desnaturação das proteínas e levar essa morte, né, do vírus, ele evapora muito rápido. Eu preciso de um tempo de contato entre o álcool e as minhas mãos para acontecer essa asepsia, né? Um fator importante, pessoal, que nós temos que pensar é que durante a pandemia teve falta de álcool no comércio, né? Como nós podemos, como nós já mencionamos anteriormente, né? Um dos fatores que nos levou também a produzir álcool na universidade, não só para contribuir, né, porque nós, como universidade pública, devemos contribuir, né, de alguma forma para a sociedade, porque nós somos pagos com o dinheiro da sociedade para desenvolver nossas pesquisas,
estava em falta, então muitas instituições não tinham como comprar porque o produto estava em falta. Só que se a gente pensar, nós temos, né, uma microbioma nas nossas mãos. Então, a melhor forma de se limpar as mãos, né, de se fazer a asepsia das mãos, é com água e sabão. Quanto mais produto eu passo nas minhas mãos, mais eu posso, né, retirar toda essa camada que é importante para as nossas mãos. O álcool, ele deve ser utilizado quando eu não tenho disponível água e sabão. Tendo água e sabão, já é o suficiente. E por que água e sabão é suficiente, assim como o álcool em gel, né? Os detergentes, eles possuem alguma coisa neles que conseguem também interagir com essa camada lipoproteica presente aqui nesse vírus. Alguém sabe me dizer o que é? O que os detergentes possuem que eles conseguem interagir, né, com a camada lipoproteica? O que o detergente tem, por exemplo, quando eu vou lavar a minha louça, que ele consegue retirar a gordura? Estão muito quietinho? A Gabriela Fonseca falou que ele é um surfactante. Isso mesmo, Gabriela, tem um surfactante. E o surfactante faz o quê, né? Ele age na tensão superficial da água. Eu filmei para vocês aqui também. Eu tenho água e eu coloquei um clips na água e está boiando, né? O clips está boiando na água. Quando eu adiciono uma gota de detergente, essa tensão superficial da água é rompida e o clips afunda. Então, o detergente, ele rompe a tensão superficial da água, né? Então, por isso que ele consegue também carregar, né? Toda a sujeira consegue interagir com essa camada lipoproteica, né? Lembrando que também o álcool, se nós não colocarmos glicerina ou propileno glicol para hidratar, ele vai ressecar muito as nossas mãos, né? Então, deixa o álcool para ser utilizado quando realmente nós não tivermos um sabonete, detergente, sabão em geral, né? Que são muito eficazes para a asepsia das mãos, né? Devido aí aos surfactantes. Existem vários estudos que mostram, né, a eficácia do porquê que tem que ser o álcool 70, na realidade não precisa ser exatamente 70, na faixa de 60 a 70 já já tá ótimo, né, acima de 70 a gente já entendeu o porquê, né, esse vídeo acho que conseguiu explicar bem. Quanto maior é o teor alcoólico, o grau alcoólico dessa solução hidroalcoólica, mais rápido ele vai evaporar, e eu preciso de um tempo de contato grande, e eu também preciso de uma concentração de água, né, boa, para que por pressão osmótica eu consiga puxar a água e o álcool para desnaturar as proteínas, tá? Aí estudos, né, como vocês podem verificar em vários artigos científicos, estudos foram feitos com diversas concentrações, né, estudos in vitro, em vivo, mostrando qual seria a melhor porcentagem de álcool e água para a asepsia desses micro-organismos. E chegaram, então, à conclusão que de 60 a 70 era o ideal, acima de 70 não, e abaixo de 60 também não. Até agora a gente falou sobre o etanol, a gente viu, né, a sua estrutura, a gente viu algumas informações, a gente viu como que ele age, né, na desinfecção dos micro-organismos, mas como que o etanol é produzido? A gente sabe que o etanol, ele é, em sua grande parte, no Brasil, produzido por cana-de-açúcar, mas ele pode ser feito a partir do milho, da beterraba,
de diversas matrizes, né? Mas a grande parte, né, aqui no Brasil é feita a partir da cana-de-açúcar. Eu trouxe um vídeo para vocês que mostra todo o processo, desde quando o caminhão chega na usina carregado, né, com a cana, até o seu processo final. Como a minha fala pode ser mais lenta que o vídeo, às vezes eu vou ter que dar pause, tá? Aqui no início do vídeo, o caminhão, né, ele vem vindo do campo, trazendo a cana da lavoura, e ele passa pela pesagem. A segunda parte é a análise química, né, onde se vai quantificar a quantidade de açúcar presente na cana. Voltou. O caminhão chega, é pesado, passa para análise química para quantificar o teor de açúcar. O terceiro passo, a mesa alimentadora, né? Ela recebe a cana da lavoura e essa mesa direciona toda a cana até a parte do preparo. O quarto passo, que é a moagem, ele separa o que é o caldo da cana e o que é o bagaço da cana. O quinto passo é a caldeira. A caldeira é o local onde se recebe o bagaço que vem da extração da moenda, propriamente dita, e alimenta, né, as caldeiras da qual vai ser a queima, né, do bagaço, que vai gerar vapor para toda a planta industrial. O sexto passo é o tratamento do caldo, que nada mais é do que esquentar esse caldo a 105 graus, né, que vai deixar ele mais puro possível, para que ele não leve contaminações para a próxima etapa, que é a fermentação. Na fermentação, né, adiciona-se micro-organismos, né, levedura, para tratar o açúcar, transformando na molécula de etanol. O etanol já estava pronto. Numa usina, a gente pode usar o bagaço para gerar energia elétrica. Nessa etapa aqui da torta de filtro, que são as sujidades da cana, né, que elas retornam para o campo como forma de fertirrigação. Então, eu vou irrigar com essa água que ela vai fertilizar a cana. Já a vinhaça, ela é um subproduto da destilação e ela também é utilizada para adubar a cana. Oh, meu Deus. Agora, como que eu passo ali na frente, gente? Peraí. A gente estava onde? Aqui. Para adubar a cana. Feito isso, né, ele vai para o carregamento. Aí, do carregamento, ele vai para os postos. Eu acho que eu pulei a parte da destilação, quando mostrou aqui a torre. Essa torre de destilação, a destilação é feita, né, para purificar o etanol. Então, esses são todos os processos, desde que o etanol chega até o carregamento, né, para ele ir até os postos de combustíveis e etc. Bom, mas então, como que nós produzimos álcool em gel, né? Quais são os passos para que nós possamos produzir álcool em gel? O primeiro passo é o que nós chamamos de alcoometria. Então, nós vamos determinar, né, o teor, né, o grau alcoólico do nosso álcool. Esse instrumento aqui, ele é um alcoômetro, né? Para quem ainda nunca tinha visto, esse é o alcoômetro. O alcoômetro, ele é graduado a 20 graus Celsius, né? E quando a gente vai fazer a análise, né, quando a gente vai determinar o grau alcoólico do nosso álcool, nós temos que medir a temperatura, né? Nós deixamos um termômetro por 3 minutos imerso no nosso álcool.
Então, aí a gente tem a temperatura exata do álcool que nós vamos utilizar na nossa produção. Nós deixamos também esse alcômetro se ambientalizando com o álcool que nós vamos utilizar, né? Então, nós pegamos um becker, coloca o alcômetro dentro, deixa ali alguns minutos para ele se ambientalizar, né? Feito isso, nós pegamos uma proveta, o volume que eu vou adicionar de álcool nessa proveta, ele não precisa ser conhecido, desde que o fundo aqui do alcômetro, como vocês podem ver aqui, ele não toque no fundo da proveta. Então, aqui, olha, a gente tem essa diferença aqui. Então, o volume que eu adiciono de álcool na proveta, ele não precisa ser conhecido, mas desde que o meu alcômetro não toque no fundo da proveta. Então, eu posso adicionar o tanto que eu quiser. Feito isso, temperatura medida, alcômetro ambientalizado, eu vou adicionar o alcômetro na proveta de forma perpendicular, como está mostrando essa figura aqui, e eu vou girar, né, girar o próprio eixo desse alcômetro. Vou girar e vou esperar ele parar. Quando ele parar, eu faço a leitura. Nesse caso aqui, deu 97 graus. A unidade do alcômetro é GL, né? Que Gay-Lussac foi quem desenvolveu o alcômetro. Então, o alcômetro sempre, quando nós formos medir, né, sempre vai ser em GL, graus GL. Só que o alcômetro, como eu mencionei para vocês, ele é, né, graduado a 20 graus Celsius. E no começo, eu não disse para vocês que nós precisamos medir a temperatura real do nosso etanol? Por que nós fazemos isso? Porque nós precisamos fazer a correção com a tabela de conversão de etanol. Como o alcômetro, ele é graduado a uma temperatura e o meu álcool está em outra temperatura, eu preciso corrigir. Então, eu venho nessa tabela. Nesse dia, o meu álcool estava a 25,5 graus. E aqui eu tenho nas duas unidades, massa, volume, volume. Então, o meu álcool, ele não tem, né, um grau alcoólico de 97. Ele tem 96,25 GL ou 94,20 INPM. Eu preciso fazer todo esse processo para eu saber realmente qual é o grau alcoólico do etanol que eu vou utilizar na produção do meu álcool. Certo? Feito isso, nós vamos agora ver como que se produz o álcool em gel, a partir só do etanol, e o álcool em gel feito a partir do uísque, né? Eu e a Ana, nós pensamos muito. Ana, nós vamos fazer a produção do álcool em gel no dia, ao vivo, com o pessoal, nós vamos gravar, mas assim, pessoal, a internet, né, é difícil contar com a internet, o Instituto de Química é muito grande, tem dia que a internet é instável, tem laboratório que pega bem, tem laboratório que não pega bem, tem gente trabalhando nos laboratórios, então enquanto a gente estava filmando, passou a gente teve que editar o vídeo, então a gente resolveu gravar, mas a gente gravou de uma forma que eu acho que vai dar para entender muito bem como tá? A partir de terça-feira, tá? Depois eu quero que vocês enviem para a comissão organizadora da Química. Quem estiver em Araraquara, tá? É um número limitado de pessoas, então quem estiver em Araraquara, nós produzimos com 5 garrafas de uísque, uma quantidade de álcool. Quem estiver em Araraquara, a partir de terça-feira, pode passar na portaria do Instituto de Química, retirar uma amostra, tá? Na segunda-feira eu vou envasar, a partir de terça vocês podem passar para retirar, porque aqui vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês a textura que ficou esse álcool, vocês estão vendo aqui a coloração desse álcool feito a partir do uísque, né? E aqui o álcool em gel, acho que todo mundo já cansou de passar nas mãos. Mas e o odor, né? A gente não consegue ver o odor. E a textura, por mais que eu vou mostrar para vocês no vídeo, acho que todo mundo tem a curiosidade de pegar na mão. Mas por ser um líquido inflamável, e como eu já mencionei, o envio por uma transportadora é muito caro, então quem estiver apenas em Araraquara vai poder retirar essa pequena amostra na portaria do Instituto, tá?
Mas vamos acompanhar o vídeo que eu acho que vai dar para entender. Fica um convite também, não sei se o pessoal da comissão organizadora mais para frente, quando essa pandemia acabar, porque eu gostaria de ter feito para essa oficina, ter ido numa oh, Jesus. Ter feito aqui no laboratório? Não, onde produz o álcool. Numa usina, eu queria ter ido na usina, ter filmado todo o processo, até entrei em contato com algumas, mas devido à pandemia, inviabilizaram a minha ida até lá, para eu filmar de pertinho para vocês. Então, fica o convite, é de se pensar, a gente fazer um convite numa usina e, posteriormente, a gente realizar ao vivo aí a produção de álcool em gel. Fica um convite. Mas vamos lá, então, assistir esse vídeo que foi preparado com muito carinho por mim e pela Ana para vocês. Então, o primeiro passo, pessoal, a gente pesa o polímero. Pesamos 80 gramas do polímero HPMC, hidroxipropilmetilcelulose. Aí é feito todo o processo do alcômetro que eu já mencionei para vocês, né? Aí nós adicionamos num becker 2,6 ml de etanol, tá? Ah, mas por que essa quantidade? É por conta do Turrex, tá? Porque o Turrex, ele tem uma limitação da quantidade que ele consegue agitar. Colocamos 2,6 litros do etanol. Vamos adicionar esses 80 gramas do polímero no Turrex. O que é o Turrex, que é esse equipamento que a Ana está operando, né? O que ele faz? Ele dispersa, né? Ele tem uma rotação muito maior do que o outro equipamento que vocês vão ver, que parece uma batedeira. A amostra, ela passa pelas aberturas do rotor sobre forte colisão, ocasionando controlada cavitação, né? E homogeneização das partículas. Então, a gente bate no Turrex o etanol com um polímero por um tempo. É rápido, não pode demorar muito, porque senão o polímero, ele decanta novamente. A gente começa com uma rotação na rotação 1 e vai aumentando gradualmente, né? A gente chega até a 4, mais ou menos. Então, está homogeneizando. Feito isso, a gente adiciona 2,2 litros de água, e agora a gente já sabe qual é a importância de se ter água. E por que a gente adiciona água? Porque o álcool que chega para a gente, como a gente viu, ele é 96, né, graus INPM. A gente bate mais um pouco. Feito isso, a gente transfere para um balde que tem a capacidade maior, né, para bater no agitador. Então, a gente tira do Turrex e transfere todo, né, esse conteúdo, o etanol, o polímero e a água, para um balde. Quando a gente transfere para esse balde, a gente vai colocar no agitador, que vocês vão ver que parece uma batedeira. Feito isso, nós adicionamos a glicerina, né? Como já mencionada, para ela hidratar nossas mãos, né? Porque o álcool, ele causa um ressecamento. É adicionado 50 ml de glicerina. A gente bate, né? Agita toda essa mistura. E em seguida, nós vamos adicionar a base. A gente adiciona 320 microlitros de NaOH a 2 molar. E conforme a gente vai adicionando a base, vocês vão percebendo
que o álcool já vai formando uma goma, ele já vai ficando um gel bem espesso. Então, aqui a gente já consegue ver uma mudança na viscosidade, mas conforme a gente vai agitando... Nessa parte é importante a gente homogeneizar muito bem. Depois que a gente aumenta a rotação, aqui, entre aspas, dessa batedeira, que a gente percebe que o álcool já vai ficando com aspecto de gel. Então, ele é quase instantâneo, demora uns 5 minutos até a formação do gel. Aí a gente homogeneiza bem, pega o fundo, as laterais do balde e tudo mais, vai adicionando a água. O restante do álcool, desculpa. A gente adiciona 5,2 litros de álcool, porque aí o total, 2,6 de álcool, com 2,2 de água, com 5,2 do álcool restante, a gente faz aí, quantos litros? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 litros de álcool. A gente vai passando bem nas laterais do balde, porque o polímero, ele pode ficar grudado nessas laterais do balde, se a gente deixar, depois ele vai ficar bem durinho ali do lado. Então, precisa homogeneizar bem essa solução toda. E aí, agora a Ana vai adicionar o restante dos 5,2. Ela vai adicionando lentamente e misturando. Aí já está com todo o álcool adicionado, já está praticamente pronto. Aí a Ana vai medir, né, o pH, vai conferir o pH. A gente adiciona a base, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, para neutralizar, porque o polímero, ele tem um papel, né, de um ácido. Se a gente conferir o pH depois que adiciona o polímero, ele abaixou bem o pH. Então, a gente adiciona a base para neutralizar. Então, o pH ali está em torno de 6,5, 6, 6,5 até 7, por aí, dependendo, né, do álcool. Aí, ilustrando que vocês podem passar o álcool produzido no Instituto nas mãos. Aqui vai ser a produção do álcool. Então, a partir do uísque, vocês vão ver que não vai mudar muita coisa, né? O que vai mudar é que a gente vai adicionar o uísque. Então, nós colocamos 3 litros de uísque apreendido pela Receita Federal. O teor alcoólico do uísque é de 30%. A gente adiciona o polímero da mesma forma, coloca no Turrix do mesmo jeito. Como o teor alcoólico do uísque é de 30% e eu preciso de uma concentração alcoólica, uma faixa específica para fazer a suspensão com o polímero, a gente adiciona mais 1 litro desse álcool, faz a suspensão, e aí, né, homogeneiza, e faz o mesmo processo. Passa para o balde, passa para o batedor, só que aqui a gente vai usar mais base. A gente usa 5 ml da base, né, porque nós estamos partindo de outro álcool agora, é outro tipo de álcool, né, tem uma parte de uísque. O uísque, ele é uma bebida que contém um teor de água também, e como ele tem só 30% de álcool, a gente acaba tendo que colocar um pouco mais de base, coloca a glicerina do mesmo jeito, e aí também nós fizemos 10 litros. O diretor do Instituto doou, né, para a nossa oficina, 5 litros de uísque, nós batemos aqui 3 litros, e depois nós fizemos uma segunda rodada que nós não filmamos, mas com 2 litros, porque não teria necessidade, já que é o mesmo processo, só que a gente só fez as contas, 2 litros de uísque para 52 gramas do polímero,
E aí a gente já passou para o batedor, adiciona a glicerina, e como esse tem uma coloração característica do uísque, vocês vão conseguir ver bem a alteração da viscosidade quando adiciona a base. Aqui a gente aumenta um pouco a rotação. Aqui já começou a ser adicionada a base. Ó, já tá mudando a viscosidade. Acho que dá para perceber, né, ó. Já tá bem mais espesso. A gente vai agitando. E no final a gente adicionou 6 litros de álcool para completar os 10 litros que a gente queria. Se a gente, por exemplo, não adicionasse mais o álcool, aqui ele tá muito, muito, muito pegajoso. É bem bonito a fabricação do álcool feito a partir do whisky, porque vem o cheiro, a cor, dá para perceber bem. Agora, no final, então, como eu já mencionei, a gente adiciona, né, os 6 litros de álcool, sempre batendo lentamente, coloca 1 litro, homogeneiza. Aí vamos medir o pH. A gente lava bem o eletrodo. Esse é o nosso técnico, Rafael, que está no projeto desde março, é um dos coordenadores de produção. A gente mede o pH e aí, mostrando para vocês também, passando nas mãos, que não tem problema nenhum. Feito isso, pessoal, feito todo o processo, né, do preparo do álcool em gel, tanto a partir do etanol, quanto a partir, né, do whisky com etanol, nós fazemos o invase, né, no Instituto de Química. Então, nós levamos, todo dia era feito assim, era feito no departamento de Química Inorgânica, na Fisicoquímica, nós colocamos em carrinho de supermercado, levamos lá no IPBEM, é lá que fica a bomba, as embalagens,
E essa foi a bomba, né, que foi doada para o nosso projeto. E ela tem 2 torneiras, então nós conseguimos, né, envasar 2 frascos ao mesmo tempo, de forma muito rápida. Então, isso fez com que alavancasse a nossa produção. E fica dessa forma o nosso álcool em gel, envasado, embalado bonitinho. E aí a textura dos 2 álcools, né, produzido para essa oficina. O álcool em gel apenas com etanol. Você vê que a textura dele é bem um gel mesmo. E é feita com uísque também. Também é um gel. E a gente usou, né, um polímero, que ele é um pouco mais natural, né, o HPMC, porque o Carbopol ficou extremamente caro, ficou em falta, e foi também o que nos foi doado, né. Então, o polímero, como eu acabei de dizer para vocês, utilizado foi o HPMC, nas 2 produções, tanto do álcool feito a partir do uísque, quanto do álcool feito só com etanol. Ele possui essa estrutura aqui, né, onde esses radicais são, né, H, CH3, ou CH2, CHO, HCH3. Esse foi exatamente o frasco, né, que nós recebemos dessa marca, exatamente essa marca. Nós fizemos também com o Carbopol, né, muda a base, né, a gente não usa NaOH, usa trietil, eu não consigo falar o nome, trietanolamina. Isso, Ana, é de enrolar a língua, a gente usa outro tipo de base, mas o Carbopol, como eu já mencionei para vocês, ele ficou caro, ele sumiu do mercado também, porque muitas indústrias, né, acabaram comprando estoques. Mas, assim, eu testei os 2 nas minhas mãos, eu não vejo diferença, assim, na textura, é só na coloração. Com o HPMC, ele fica um pouquinho mais amarelinho, porque esse polímero, ele, visualmente, ele já é um pouquinho mais amarelo, mas a textura, o efeito é o mesmo. A gente pode usar vários outros polímeros, né, o CMC, que é a carboximetilcelulose, outros polímeros na falta, né, do Carbopol, que é muito bom. E tudo isso foi, né, todas essas pesquisas envolvendo outros tipos de polímero na utilização para a produção de álcool em gel, vieram à tona praticamente agora com a falta do Carbopol, né. O nosso técnico do laboratório, Rafael, ele fez testes de estabilidade, né, na produção do álcool em gel com HPMC, ele tentou com CMC, foi surgindo várias alternativas, né, do uso do Carbopol. Bom, mas então, se essa oficina é sobre álcool em gel, o que são géis, então, né? Os géis, eles são formulações, então, semissólidas, eles são translúcidas ou transparentes, né, a não ser que eu coloque um corante, em que a fase líquida é gelificada por agentes apropriados, designados agentes gelificantes. Esses agentes, né, quando em contato com uma fase líquida, formam uma rede tridimensional coloidal, responsável, então, por essa propriedade viscoelástica. Os géis aquosos, né, eles têm a vantagem de serem facilmente eliminados na lavagem, no entanto, apresentam tendência por desidratar, perdendo a sua textura original. A natureza do solvente da formulação condiciona o tipo de gelificante a utilizar, dando origem a géis em oleogéis, que são géis lipofílicos, e hidrogéis, géis hidrofílicos. Os hidrogéis, então, que são formulações preparadas normalmente com água, glicerina e propileno glicol, que é o nosso caso na fabricação do álcool em gel, são gelificadas com polímeros semissintéticos, como a metilcelulose, a etilcelulose, a hidroxietilcelulose ou a hidroxipropilmetilcelulose,
celulose, que é o que nós utilizamos nesse caso, né, entre outros polímeros semissintéticos, ou também podem ser feitas nessas formulações com polímeros sintéticos, como, por exemplo, os carbômeros. Como é que se dá, né, esse processo? Como é que o gel fica... Como é que ele aumenta a viscosidade do meio? Então, quando a gente neutraliza o meio com uma base hidrossolúvel, né, que no caso, quando a gente usa o HPMC, a gente usa o NaOH. Quando a gente usa o carbopol, a gente usa a... Você pode falar, Ana? A trietanolamina. Isso. As moléculas do polímero, elas se estendem, né, elas se entumecem, ou seja, elas incham completamente, fazendo com que a viscosidade aumente significativamente. E a gente percebe isso no processo, né, da fabricação do álcool em gel, quando a gente adiciona essa base, quando a gente neutraliza o meio, a gente vê que a viscosidade aumenta significativamente. É aí que forma todo o gel, né, a nossa base do álcool em gel. Então, gente, aqui eu tenho mais algumas fotos, né, de toda a nossa produção. Chegou uma hora que a gente não tinha mais aonde estocar álcool em gel. A gente foi fazendo aqui coluninhas, colocando papelão, fazendo torre, como se diz, armazenamento vertical, porque não tinha mais onde enfiar álcool em gel. A gente estava produzindo muito, doando muito, e quanto mais doava, mais produzia. E isso eu tenho orgulho mesmo de dizer, foi um projeto muito lindo. Foi não, porque ainda está, né? Acabou de chegar álcool no Instituto de Química, a demanda diminuiu um pouquinho, mas ainda a gente está firme e forte na disseminação contra o Covid-19. Aqui tem mais algumas fotos do nosso armazenamento, né? Do invase, aqui é do comecinho da produção, né? Já tem uma grande diferença do comecinho para o meio da produção. Eu queria agradecer todo mundo que se inscreveu na oficina, né? Eu sei que uma oficina, eu já ministrei a oficina para todos os graduandos, né, que estavam ingressando no curso de graduação em Química na UEL, e eu sei que quando a gente pensa em oficina, a gente pensa em um método em que a gente está colocando a mão na massa, em que a gente está construindo um conhecimento, todo mundo ali junto, por experimento investigativo, uma forma bem legal, mas a pandemia nos impossibilitou um pouco de estarmos juntos, colocando a mão na massa, mas espero que tenha sido, de alguma forma, proveitosa essa oficina para vocês. Eu gostaria muito de agradecer à comissão organizadora da Semana da Química, parabenizar por esse evento, que foi muito bonito, agradecer ao Instituto de Química, ao Unesp, ao grupo de pesquisa, né, no qual eu estou inserida. Nós temos uma página no Facebook, quem quiser curtir, acompanhar o nosso trabalho. Queria dizer a vocês, para fazerem a sua parte, para lavar as mãos, para usar máscara, para usar álcool em gel quando precisar, e para ficar em casa, se possível. E era isso. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever aqui no chat, pode falar também, a gente vai tentar responder. E não esqueçam de deixar o nome de quem está em Araraquara e se interessa por pegar a amostra de álcool em gel, porque eu vou envasar segunda-feira e eu vou comprar as embalagens de acordo com a quantidade de gente que for pegar, né, essas amostras, tá bom? Então, gente, eu queria agradecer a presença da Mariana e da Ana, parabenizar pela oficina, porque é muito importante a gente saber o papel da universidade pública para a sociedade e, principalmente, nesse período de pandemia, mostrar todo esse trabalho incrível que o IQ está fazendo, com profissionais incríveis. E queria também lembrar o pessoal que participou, e a gente teve mais um sorteio, que foi o kit da marmita mais refrigerante do Gerard. Quem ganhou foi a Mariana de Siqueira Barbosa. E o segundo kit, que foi um vale de R$10 de açaí, que foi o Adriel dos Santos Ferreira. Pedi para eles entrarem em contato com a comissão. E como a Mariana disse,
para quem tiver interesse no álcool em gel produzido, entrar em contato com a comissão, deixar o nome com a gente, que a gente vai repassar certinho para eles, para poder retirar. E queria lembrar também da palestra de segunda-feira, que é a continuação da nossa semana, último dia. E também, para finalizar, lembrar que amanhã é o dia do engenheiro químico e tem engenheiros participando da nossa semana, então, parabenizar eles. O Mari, tem uma pergunta que é sobre a correção do pH, se ele tem que ficar neutro. Sim, tem que ser neutro, né? Porque a gente vai aplicar nas nossas mãos, e se for muito básico ou se for muito ácido, aí, na verdade, é muito básico, né? Aí pode machucar nossas mãos, é por isso que tem que deixar neutro. Sim, se por um acaso no processo final, né, quando a gente fosse verificar o pH tivesse muito básico, a gente faria a correção com HCl, tá? Ele não mudaria a propriedade do álcool em gel, mas a gente não pode passar, né, no uso tópico, né, não pode passar na nossa mão ele muito, muito básico. Então, normalmente, todo o álcool que a gente invasou, desde o começo da produção, normalmente ele estava de 5,5 até, no máximo, 7,5, nunca passou disso. Sempre tem que procurar essa faixa de pH. Bom, gente, então acho que é isso. Mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Foi muito legal, todo mundo está elogiando muito. Obrigada mesmo. E é isso. Tchau, gente. Pessoal, Obrigada, pessoal. Tchau. Obrigada pela presença. E obrigada, Comissão de Semana da Química.